Hoje a nossa live é sobre dinâmica e análise combinatória, matérias que caem a rodo no Enem. Na verdade, galera, a parte de dinâmica aí, né? O Enem ele cobra muito aplicações da dinâmica nas questões de outras matérias. Então aí está a dificuldade de alguns alunos, por exemplo, né? Alguns alunos da Ana Júlia, né? Lá do segundo ano, que tem uma certa dificuldade em dinâmica e hoje a gente vai te ajudar, Ana Júlia, fica tranquilo, tá bom? Então eu vou começar aqui a dissecar essa lista, né? Vocês pegaram a lista aí? A lista está na nossa descrição da live, né? Está no Drive, tá bom? E também está nos grupos do WhatsApp nosso, tanto do Bisu do Ledu quanto do Lucas Skywalker. Belezinha? Então, Ledu, vou mandar bem então, o que você acha? Vou começar aqui, passa umas duas, você bem. A gente vai fazendo aqui um meio bolado aqui, beleza? Para não ficar muito maçante. Hoje a live ela vai, ó, precisar dos seus neurônios especiais guardados. Porque você vai precisar pensar bastante hoje. E essa live tá o bicho, a densidade demográfica de neurônios tem que ser alta, tá bom? Então vamos que vamos primeiro aqui. Vou fazer duas questões, o Edu vem aqui depois, faz mais duas, a gente vai brincando aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, galera, fala o seguinte, ó. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, uma de 10 centavos e outra de R$ 1, tá? Uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo atrás da moeda de 10 centavos e contra a parede está a moeda de R$ 1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o peso da moeda de R$ 1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam, tá? Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? É uma questão que envolve o quê? A parte da dinâmica que tem atrito. Então, você vai pensar em atrito, né? Vamos lá, vamos pensar em atrito. Questão 1. Atrito. Você pode ter dois tipos de atrito, né? Vamos pensar atrito estático, né? Que é aquele atrito que está envolvido quando você vai começar a colocar um corpo em movimento, né? E temos o atrito cinético, o atrito dinâmico, né? É aquele atrito que atua no corpo quando o corpo já está em movimento. Bom, então a gente tem dois tipos de atrito aí. Nesse caso dessa questão, o atrito é estático, porque está parado, né? Você não vai colocar, ele não quer que caia a moeda. Então vamos fazer aqui o esquema. Como é que está o esquema das moedinhas aqui? Então você vai ter lá parede, né? Parede, certo? Parede. Você tem a moeda de R$ 1. Moeda de R$ 1 aqui na parede. Foi o segundo texto que disse. E aqui você tem a moeda de 10 centavos. É menorzinha, né, do que a moeda de R$ 1. Mas ela tem uma dimensão grande para você poder enxergar aí da sua casa. Bom, é isso. O que tem que fazer? Cara, a primeira coisa é o seguinte, né? Ele te deu os pesos, né? Então vamos lá no texto de novo. O peso da moeda de 10 centavos, eu vou chamar ali no caso de P2. Então, P2. Ele fala que o P2 vale 0,05 newtons, né? E o peso da moeda de R$ 1, vamos chamar de P1, vale 0,09 newtons, né? No caso, o P1 é maior que o P2, porque a moeda de 10 centavos é maior que a moeda de R$ 1. Aliás, é maior que a moeda de 10 centavos. Né? Então tem que ser um peso maior, tá? Então, qual que é a ideia aqui do exercício? É você entender de forças, certo? Atrito e peso. Então, a pessoa está pressionando aqui com uma força as moedas, né? Não vai interessar para a gente essa força que está fazendo, mas é interessante você perceber que existe essa força para que as moedas fiquem paradas nessa posição. Elas vão cair, claro. Bom, então, vamos pensar na moeda de 10 centavos, que é essa daqui, ó. Moeda de 10 centavos. Tá? Quais são as forças verticais que atuam nessa moeda? Vamos pensar, ó. Então, você tem um corpo que tem massa. Todo corpo que tem massa tem peso. Então, na moeda de 10 centavos, atua a força peso P2. Só que a moeda de 10 centavos, galera, ela tem contato com a moeda de R$ 1. Que é essa daqui. Né? Essa moeda aqui de R$ 1. Certo? Então, existe um atrito, ó, um atrito estático, que tem um contato, né? Um atrito estático entre a moeda de 10 centavos e a moeda de R$ 1. Então, você percebe que a moeda de 10 centavos está arrastando a moeda de R$ 1 para baixo. Então, ela está exercendo uma força na moeda de R$ 1 que eu vou chamar de força
F2, que ela está tentando trazer a moeda de R$1 também para baixo, certo? Só que lá tem, né, você aprendeu lá no ensino médio, né, no primeiro ano, e depois no terceiro ano você reaprende isso, as leis de Newton. Ou seja, a terceira lei de Newton. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Então, se a moeda de 10 centavos aplica uma força F2 na moeda de R$1, a moeda de R$1 também aplica uma força sobre a moeda de 10 centavos. E essa força tem sentido contrário. Então, se a força da moeda de 10 centavos na de R$1 é para baixo, vertical para baixo, a força que a moeda de R$1 faz na moeda de 10 centavos é para cima. Então, vou ter uma outra força aqui, ó, F2 apontando para cima. Tá? Bom, acabou esse cálculo. É só isso? Não, tem mais coisa. Olha só. Além disso, eu tenho o peso da moeda de R$1, que eu vou chamar de P1, né? Vou botar ali, certo? É a mesma ideia. A moeda de R$1 está pressionando a parede. Então, a moeda de R$1 está querendo trazer a parede para baixo, está empurrando ela para baixo. Consequentemente, a parede está exercendo uma reação na moeda para cima. Então, se a moeda de R$1 empurra a parede para baixo, a parede de R$1, a parede de R$1 não, a parede empurra a moeda de R$1 para cima. Então, força P1, vou chamar de força F1. Galera, o mais difícil dessa questão era fazer esse esquema de força. Então, voltando aqui, que é uma questão um pouquinho complicada. Você tem o P2, que é o peso da moeda de 10 centavos. Ela exerce uma força na moeda de R$1, F2 para baixo, e a reação da moeda de R$1 nela é para cima. Eu tenho o peso da moeda de R$1 para baixo e essa força F2 para baixo. Então, a moeda de R$1 empurra a parede para baixo, a parede empurra a moeda para cima com a força F1. Agora, acabou. Porque o que você sabe? Bom, se você olhar, agora a gente vai isolar os corpos. Ó. Vou olhar agora para a moeda de 10 centavos. Tá? Moeda de 10 centavos. Beleza? Já está aqui. Ó. Vamos esquecer aquela força F ali, tá? Vamos olhar só para as forças verticais. Beleza? Então, eu tenho o P2, que atua na moeda de 10 centavos, que está para baixo. Lembra que peso é vetor, né? Toda força aqui é vetor, tem setinha em cima para a direita. Então, eu tenho o P2 para baixo e tenho o F2 para cima. Essas são as forças que atuam na moeda de 10 centavos. Fechou? Então, o que está acontecendo aqui, professor? Está parado, né? Se está parado, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que a força F2 é igual ao peso 2. Opa, então eu posso afirmar que a força F2 é o peso 2, que vale 0,05 newtons. Ah, legal. Mas por que eu achei essa força? Por quê? Porque eu preciso dela para encontrar, por exemplo, o F1, por exemplo. Certo? Porque lá na questão ele pediu quanto vale F1. Porque, olha lá, qual é a força de atrito entre a parede e a moeda? Então, F1 é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1, que foi o que ele pediu. E agora eu vou lá na moeda de R$1. Vou na moeda de R$1, certo? Quais são as forças que atuam na moeda de R$1? Isso é óbvio. Vamos ver aqui. Você tem lá F2 para baixo. Você tem E1 para baixo. E você tem F1 para cima. Tá? F1 para cima. Eu não estou considerando aqui a força trocada entre as moedas, a força horizontal. Tá? Mas enfim. Beleza? Muito bem. Então, verticalmente, a moeda de R$1 está parada? Ela está parada? Ela está parada. Se ela está parada, o somatório dessas forças tem que ser zero. Então, a força que atua para cima, F1, tem que ser igual a quê? Ao somatório das forças que atuam para baixo. Mas aqui é P1, né? Perfeito, galera? Então, F1 é P1 mais F2. Ou seja, o que vai ser F1, então? Vai ser F2, que você encontrou aqui, 0,05, mais P1. Quem que é P1? Opa, 0,09, o peso da moeda de R$1. Conclusão, 0,05 mais 0,09 dá quanto? 9 mais 5, 14. Então, F1 vai ser 0,14
newtons. Está em uma questão envolvendo atrito, envolvendo compressão, certo? Do Enem, uma questão difícil, por quê? Porque você tem que saber trabalhar com esquema de forças quando tiver corpos em cima do outro e também atrito. Beleza, galera? Se tiver dúvida, manda no chat lá que temos pessoas especiais trabalhando nesse chat constantemente, 24 horas por dia. Valeu! E a Natália é nossa auxiliar, né? Porque a Natália, quando a gente ficar famoso, ela vai ganhar uma boa grana. Ela acha que não, né, Edu? Mas ela vai ganhar uma boa grana. Eu espero que ela vai ganhar. Engenheira, viu? Engenheira da Unesp. Grande. Muito bem, galera. Vamos fazer então a questão 2. Então, a resposta da questão 1 é a letra E. Tá? Letra E, 0,14 newtons. Beleza? Sir Isaac Newton. Vamos para a segunda questão, então. Vamos lá. Vou apagar aqui. Já vai o bicho número 1 com análise combinatória, hein? É bem difícil, mas ele vai dissecar tudo para você aí. Fica tranquilo, não se abstenha. Fechou? A questão 2, galera, é um pouco mais tranquila. É uma questão de análise. Dá para a gente fazer uma análise mais profunda ou uma análise um pouco mais superficial, depende de você, né? Mas enfim, vamos lá. Vou fazer a questão 2. A questão 2 fala o seguinte. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, o fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, aparelhos, né, para medir a aceleração. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Ou seja, galera, quando o carro bater, esse boneco ele vai tender a ir para frente. Qual que é a função do cinto? Ele é interagir com o boneco, com a pessoa, né? E segurar essa pessoa para que ela não possa ser projetada através do vidro. Então, esse sistema, né? Ele mede para você isso. Mede para você o quanto esse cinto vai conseguir segurar o ocupante, né? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso de uma vez, vai demorar muito para poder segurar o ocupante. Então, o fabricante estava preocupado com essa questão do cinto de segurança, tá? Bom, os parâmetros como massa do boneco. Vamos lá. Então, massa do boneco. O que mais? Dimensões do cinto, sei lá. E velocidade imediatamente antes e após o impacto, ou seja, a velocidade final e a velocidade inicial do veículo, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo abaixo. Então você olha o gráfico, né? Vou esboçar o gráfico. Vamos lá. Vou fazer todos porque fica meio complicado. Mas enfim, você tem aqui, ó, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E você tem o tempo que está em segundos. Então você tem um gráfico que está assim, né? Pico bem grande. Tem outro que está também um pico maior ainda. Certo? Você tem um para cá que está fazendo isso, né? Tem outro aqui, né, que está assim. Você tem outro aqui que está assim, né? Ah, parece uma palavra, né? Então, isso. Fechou? Muito bem. A pergunta dele é simples. Ó. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Qual é o cinto que não vai dar um tranco no motorista e afundar o órgão dele, coração, tórax, alguma coisa, né? Então o cinto ele não pode dar um tranco na pessoa na hora que bater o carro, tá? Né? Pode danificar algum órgão interno dele. Então é isso que ele quer que você faça. Essa questão, se você observar bem, olha só. Eu quero um cinto cuja a aceleração sobre a pessoa não seja tão alta. Então, logo de cara, de análise, é uma questão fácil, assim, entre aspas, né? Qual que é o cinto, cara, que promove a menor desaceleração na pessoa, né? Que é um freio, vai frear a pessoa para não poder ir para frente, né? Então, o que acontece? Você vai ter que escolher um cinto onde esse cinto ele interaja mais tempo com a pessoa. Porque se ele interagir mais tempo, a força aplicada na pessoa vai ser menor. Olha aqui, ó. Vamos lembrar a segunda lei de Newton, né? O que fala a segunda lei? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho uma força, eu vou ter uma aceleração.
Consequentemente, se a aceleração é menor, a força vai ser menor. E aí você pode pensar uma coisa legal. Seguinte, então dá para perceber que a resposta correta, cara, vai ser essa daqui, ó. Porque essa curva, ela apresenta uma aceleração aqui média menor. E você percebe que o tempo de interação do cinto com a pessoa foi o maior possível, ó. Então ela tem uma menor aceleração na pessoa, menor força resultante. Por quê? Porque ela interagiu um maior tempo com a pessoa. Então ali no gráfico, se você observar o tempo, né? Aqui é 0,05 segundos, e aqui, mais ou menos, né? 0,27,5, né? Metade entre 0,25 e 0,30. Então 0,27 aproximado. Então, o tempo de interação foi maior. Uma outra coisa que você pode pensar legal é o seguinte: você lembra lá do teorema do impulso? O que é o impulso de uma força? Ele é a variação da quantidade de movimento sofrida pelo corpo. Ou seja, é Q final menos o Q inicial. Daí Newton definiu isso, né? O que é quantidade de movimento? Isso é óbvio. É massa vezes velocidade. Quem me viu? É? Então, o que vai ser o impulso? Ele vai ter mv final menos mv inicial. E aí você percebe pelo texto que ele falou que v inicial e v final são os mesmos para todos os testes. Então, se v final e v inicial são os mesmos, a massa do carro é a mesma, então o impulso para todos os testes é o mesmo. Então, fala que o impulso é constante. Mas, outra coisa que você tem que lembrar, eu estou fazendo uma análise mais profunda, tá, galera? Para você poder ver que realmente é esse o cinto, né, que deveria ser escolhido. Tá? Olha só. Impulso também é força vezes tempo. Então, é a força que o cinto faz na pessoa e o tempo que ele está interagindo com a pessoa. Então, você percebe que como o tempo aqui, ó, o tempo é maior, o tempo de interação do cinto ele é o maior, a força vai ser a menor para manter o impulso constante. É uma outra análise bem legal, né? Então, para manter o impulso constante, a força ela vai diminuir porque o tempo de interação aumentou. E a força ela é proporcional a quem? À aceleração. Então, se a força vai ser a menor, consequentemente, a aceleração também vai ser menor. Por isso, o gráfico correto, né? Novamente, é o gráfico que tem a menor aceleração, menor pico de aceleração. Beleza, galera? Mais uma questão da linha aí feita, ó, a aceleração envolvendo agora impulso e força resultante. Tá? A dinâmica ela fica um pouco mais difícil, por quê? Porque ela envolve várias áreas da cinemática, pega elétrica, você pode pegar gravitação, por exemplo. Então, o aluno tem que dominar todas essas áreas para poder resolver uma questão de dinâmica, por exemplo. Daqui a pouco veremos algumas questões que tem eletromagnetismo e gravitação envolvendo dinâmica. Então, ele está relacionando muita coisa. Edu, aí, quer vir? Edu vai vir agora fazer uma explanação geral para vocês de análise combinatória. Tá? O cara manja, esse cara é o bicho. Sou fã. Vem comigo. Vamos lá. Bom, moçada, é o seguinte, né? O objetivo nosso aqui, como sempre, é trazer para você algo que seja plausível, ágil, uma dica, né? Que faça a sua vida aí como um aluno melhorar. Quando a gente fala análise combinatória, de certo modo eu até rio um pouco, porque você vai fazer 200 mil exercícios e o 200.001 vai dar BO, né? Por quê? Porque é sempre diferente. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Trazer para você algumas dicas, né? Algumas formulinhas que existem, que na maioria das vezes a gente acaba não utilizando, mas é importante a gente saber, né? E principalmente entender como é que a gente lê um exercício, como é que a gente aplica e como que a gente resolve. Esse é o grande problema, tanto da análise combinatória quanto na questão da probabilidade. Tudo bem? Então, vamos dar uma parte aqui, para a gente poder dar sequência. Hoje, nós estamos tendo um pequeno probleminha aí com relação à parte de conexão. Não sabemos o que houve, porque está tudo funcionando, a internet está bombando, mas parece que está dando umas travadinhas aí. Pedimos escusas, mas são pequenos detalhes que nós estamos aí, cada dia mais, aprendendo para levar para você um projeto com qualidade, né? Cada dia melhor. Mas sempre acontece uma coisinha, e isso acontece nas melhores famílias, então não poderia deixar de acontecer também aqui
conosco, porque senão perde a graça se tudo for sonar de uma maneira muito normal, tá? Então, quando a gente fala aí em análise combinatória, antes da gente começar a resolver aí, né, os exercícios efetivamente, eu queria só trazer um resumão para vocês daqui. Que resumo é esse? Então, quando a gente fala em análise combinatória, a gente pensa em permutação, né? A gente fala aí no tal do arranjo e a gente trabalha também a questão da combinação. Então, o que eu quero primeiro aqui é mostrar para vocês que a permutação nada mais é do que uma troca, né? Mudar, trocar de lugar, onde a quantidade de elementos que eu tenho é igual aos elementos que eu vou permutar. Então, esse aqui é o N fatorial. Então, o que é o N, Edu? N é um número de elementos. Eu tenho 4 pessoas. Eu tenho 4 pessoas que eu vou colocar sentado em 4 lugares. De quantas formas eu posso fazer isso? Eu tenho 4 para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1, então é só multiplicar isso. Na verdade, isso é o 4 fatorial. Tá? Quando a gente tem a permutação com repetição, então isso aqui a gente chama de permutação simples, mas acontece naqueles casos em que eu tenho a permutação com repetição. E aí o que acontece? Nós vamos trabalhar a permutação da forma simples, ou seja, o N fatorial, e aqui nós vamos dividir pelas repetições, ou seja, K1, K2, Kn, onde nós temos aquele fatorial dessa repetição. Edu, entendi isso não? Por exemplo, você tem a palavra amor, beleza? E eu quero fazer aí uma permutação, né? Criar anagramas. Percebe que a palavra amor não tem nenhuma repetição, então aqui o resultado seria o P, são 4 letras, isso aqui é o 4 fatorial. Simples. Agora, pensa que eu tenho a palavra agora, o amor, só que eu vou colocar mais uma letra nela e vou colocar amora. Tá? Percebeu que agora isso aqui seria uma permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. Porém, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar de lugar esse Azinho aqui com esse A. E eu vou escrever amora de novo. Aí o que acontece? Percebe que essa repetição, o A aqui, ele está sendo contado 2 vezes, mas eu tenho a mesma palavra, amora, amora. Então, como o A repete e eu tenho 2 vezes, então a permutação com repetição diz o seguinte: tire, ou seja, faça a divisão pelo fatorial dessa letra que repete 2 vezes. Se fosse repetido 3 vezes, seria o fatorial de 3. Então, isso é a formulinha que está aqui. Ah, mas e se eu tivesse, em vez da palavra amor, tivesse a palavra amorar, né? Amorar. Então, eu tenho agora 2 R's. Então, percebe que se eu trocar de posição esse R com esse R, eu não troco a letra. Então, eu teria que colocar aqui um 2 fatorial e um 2 de novo. Por isso que tem um K1, K2, K3. Isso é só para te relembrar, tá? Lembrando que se você quiser assistir uma aula especificamente sobre análise combinatória, cada um dos casos aqui eu tenho separado lá no nosso canal Besouro Edu, beleza? Então, quiser um detalhamento, né? Vai lá que você tem. Aqui é só mais uma revisão zona geral para você. Então, as permutações podem ser simples ou com repetição. Quando a gente fala em arranjo, na verdade, é a famosa regra do tracinho, né? Eu tenho lá uma quantidade de elementos e eu vou pegar parte dele, não todos. Isso aqui nada mais é do que o N fatorial, N menos P fatorial. O que significa isso? Eu tenho lá 4 lugares e eu quero preencher esses lugares porque eu tenho 5 pessoas. Então, alguém não vai entrar. E aí, o que acontece? Então, eu tenho 5 pessoas para escolher no primeiro lugar, depois eu tenho 4, depois eu tenho 3, aquela história toda. Então, o arranjo, na verdade, é essa formulinha. Quando a gente fala que a ordem, né, essa ordenação, ela tem importância, eu pergunto para você, a ordem importa? Você fala, aham. Então, nós vamos falar de um arranjo, né? Arranjo. E quando eu disser para você que a ordem não importa, tipo, eu vou selecionar 3 alunos para formar um grupo de estudo. Vou selecionar, por exemplo, o Caio, vou selecionar o Enzo e vou selecionar o João. Beleza? Mas se eu trocar o Caio com o Enzo e com o João, colocando o João, o Enzo e o Caio, esses 3, eles não formam um novo grupo. Então, isso, a ordem, a gente fala que não importa, então a ordem não importa, vai ser uma combinação. E o que significa combinação? É você pegar esse arranjo e dividir, ou seja, tirar aquilo que vai repetir. Dividir por P fatorial. Então, percebe que a combinação
de N elementos pegando P, nada mais é do que um arranjo, NP, dividido por P fatorial. E aí, se eu substituir essa fórmula aqui, o que acontece? Eu vou ter um N fatorial, um N menos P fatorial, e isso aqui vezes o P fatorial. Perceba que o arranjo e a combinação, a relação que existe entre eles, é que aqui as repetições não importam. Eu estou fazendo coisas que não interessam continuar. Então, eu divido por P fatorial, tá? A outra maneira de escrever isso aqui, só que vocês vão ver nos exercícios, eu posso escrever isso aqui desta maneira, posso escrever isso aqui desta maneira, ou, como está aqui, pode ser escrito desta forma. Tá bom? Beleza? E aí, eu queria, então, começar com vocês no exercício número 4. Por que o número 4, Edu? Porque aqui ele tem uma questão bem de teoria. Olha só que interessante. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Sendo que o primeiro deles vai jogar no seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas possíveis para o jogo de abertura pode ser calculada através de... Então, olha só as alternativas. Uma combinação e um arranjo, nessa ordem, né, respectivamente. Um arranjo e uma combinação. Um arranjo e uma permutação. 2 combinações e 2 arranjos. Percebeu? Uma questão que, se eu não sei teoria, é chute. Minha mãe mandou. Tá ok? Então, como é que a gente faz para poder entender essa lógica? Ou seja, como é que eu faço para poder resolver esse tipo de exercício? Então, agora, a gente vem aqui, ó, e seleciona a informação que a gente tem e, em cima dessa informação, nós vamos analisar para chegar à conclusão. Então, a primeira parte é o seguinte, ó, você tem ali 2 situações. 12 times vão se inscrever. Quando você vai escolher times para o grupo A, você vai colocar aqui times para o grupo A. Selecionar grupos. Então, tem lá 12 times. E aí eu vou escolher 4 times. Imaginemos que nós escolhemos o time A, o time B, o time C e o time D. Esses times foram escolhidos para compor o grupo A. A pergunta que eu faço para vocês é: a ordem dessa escolha faz alguma diferença para compor o grupo A? Se eu tivesse escolhido, ao invés de primeiro o A, tivesse selecionado, né? Não, primeiro eu vou escolher o B, depois o A, depois o C, depois o D. Percebe que esses 4 times, quando eu faço a escolha deles, a ordem não importa. Eu estou formando o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo ali. Então, o que acontece? Como a ordem não importa, então nós temos aqui, para escolher times, nós temos uma combinação. Simples assim. Aí você fala, legal, Edu, agora nós vamos ter o jogo de abertura. O jogo de abertura, esse jogo de abertura, ele pode ser, e aí agora é importante, ele vai ser na casa do time que escolheu primeiro. Ele fala lá assim, ó, foram desses 4, nós vamos escolher 2, certo? Para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro deles vai jogar no seu próprio campo. Percebe? É importante o jogo de abertura ser no meu campo ou eu jogar como visitante? Quando eu jogo no meu campo, a torcida que vem é a minha, a maior. Porque é assim que funciona. O campo é meu, a casa é minha, a torcida que vem é a minha. Então, jogar no meu campo me dá, entre aspas, uma certa vantagem. Então, esta ordem, jogar primeiro no meu campo, é mais interessante do que jogar no campo do vizinho. E aí, então, como a ordem importa, você falou lá na ordem importa, você fala, aham. Então, nós temos um arranjo. E aí, o que acontece? Acabou. Então, nós vamos ter primeiro para o grupo combinação, na sequência, a ordem do jogo vai ser um arranjo. E aí, você resolve essa questão no item A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Perceberam? Tranquilo? É uma questão que eu não posso perder. Essa é uma questão que, se você errar, por algum motivo, vai derrubar a TRI. Porque ela é uma questão que o cara imagina que você saiba o mínimo necessário. E nem é a questão das fórmulas, tá?
e sim do conceito que está envolvido. Chique? Tranquilo? Dúvida? Tá curtindo aí? É esse, se inscreve no canal do nosso amigo Lucas Skywalker. Vamos tá que inscrito vamos! ainda. Vamos E outra lá! coisa, não deixe de deixar aí, ó, o seu likezinho, aquele Ó, like Instagram também, maroto, também, pessoal, no Instagram. Insta, o Insta. Aí, Fechou? aqui ao vivo no Instagram. Opa, você que tá no Galera Insta aí, ó, vem com a Vai gente. pro YouTube. No YouTube, e onde mais? Onde mais? Onde mais? No Instagram? E onde mais? No TikTok. Esse cara não é TikToker. Ah, loucura. Vem comigo. E no Bizu Edu. Ah, então tá bom. Olha só, moçada. Agora que a gente fez a questão número 4, o Lucas vai deixar mais uma? Pode? Opa, fica à vontade. Vamos ler agora a questão número 1. Essa questão é muito interessante, porque muita gente, depois dessa prova, se eu não me engano, acho que foi em 2018, não me lembro agora, não anotei aqui, mas acho que foi 2018, se eu não me engano, que ela caiu. Teve aí muita gente questionando, poxa, mas eu pensei uma coisa, não era, então vamos lá, vamos entender o que está dizendo a questão aqui. Ó. O Salão de Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações, design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão. Então já vamos parar para a gente começar a entender. Se ele vai montar 2 estandes, eu tenho um estande que vai ser na entrada e eu tenho lá um outro estande que vai ser lá no meio, lá na região central, a ordem já tem uma certa importância para a gente aí, certo? Quem vem na entrada, quem vem depois, de repente essa ordem importa. Não sei. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, não tira a conclusão direta. Pensa primeiro. O que o problema deu é, eu vou colocar carro na entrada e vou colocar carro aqui no meio. Ponto. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Cadeira lá, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então, aqui dentro da entrada, eu vou colocar um carro e eu vou colocar uma caminhonete. Então, eu vou colocar aqui um carro e vou colocar aqui uma caminhonete. Tá? A palavra aqui, e, já a gente chama atenção para ela. Então, isso acontece na entrada e isso também vai acontecer aqui no meio, onde eu vou colocar um carro e vou colocar uma caminhonete. E aí ele fala assim, ó, aqui, não sei o quê, para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes também diferentes cores para serem escolhidos nessa exposição. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes você pode fazer é... Então percebe que as alternativas aí, ele deixou tudo em função de fórmula, tá? Então como é que funciona? Nós temos aqui 4 carros e nós temos 6 caminhonetes, ok? Então, primeira parte, vamos distribuir os carros. Eu preciso colocar um carro aqui, então eu vou escolher um dos 4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Escolhendo um carro para cá, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher um carro para cá. Mas como eu já escolhi um, não tem como esse carro que está aqui vir aqui, então eu só tenho 3. Percebe que com relação aos carros, eu escolhi, aqui tem 4, aqui tem 3, mas depois que eu escolhi esses carros, aonde eu vou colocar, a ordem passou a não importar. Sim ou não? É uma combinação. É uma combinação que eu tenho desses 4 carros escolhendo 2, porque eu vou escolher 2. Eu vou escolher 2. Agora, a partir do momento que eu fiz a escolha, a ordem de escolha não importa mais. Então, é uma combinação. Porém, a ordem de colocação dele no stand, isso faz diferença. Ó, carro preto e carro azul. Coloquei o preto aqui, coloquei o azul aqui, isso é uma situação. Se eu inverter, eu tenho uma segunda situação. Então, na verdade, esta combinação aqui precisa ser multiplicada por 2. Essa é a sacada que, às vezes, o aluno se confunde pensando que é um arranjo. Não, não é um arranjo. Eu tenho dos 4 carros que escolher 2. A partir do momento que eu escolhi os 2, a ordem de escolha não muda. A ordem de escolha não muda, mas a ordem de exposição, sim. Então, a exposição dele, depois que eu escolhi, eu preciso trocar de posição. Então, isso aqui tem 2 possibilidades. Se você entendeu o carro, caminhonete ficou a mesma coisa. Como assim, Edu? Caminhonete eu tenho 6 possibilidades. Na sequência, eu tenho 5. Escolhidas caminhonetes, percebe que dessas 6 eu escolho 2, fazendo o quê? Uma combinação. Só que de forma análoga à anterior,
Como, depois que eu escolhi as caminhonetes, onde eu vou colocar no stand, essa ordem muda, então isso aqui eu posso multiplicar por 2. Legal. E agora vem a grande sacada. É uma multiplicação de tudo ou é uma soma de tudo? Eu vou escolher carros aqui e carros aqui, ou carros aqui ou carros aqui. Perceba que eu vou colocar carro na entrada e vou colocar carro no meio. Ah, meu Deus do céu, é só multiplicar tudo. Sim. E aí, se você pegar as alternativas, você vai ver que ele só está em ordem, né? Porque a ordem do trator não altera o viaduto. Você vai perceber que ele só escreveu isso aqui assim. E aí, chamando um pouco de atenção, como eu escrevi desse jeito, olha o que ele fez. Ele escreveu o C, e aí ele colocou o 4 e o 2 aqui, que é uma outra maneira de representar essa combinação. Na sequência, ele está multiplicando pelo C das caminhonetes, e na sequência, ele multiplica por 2 e por 2. E isso aqui gerou muita confusão para a galera que fez essa prova, porque eles não entendiam por que 2 vezes 2. Não é que é 2 vezes 2, é porque os 2 entrou aqui e esse 2 entrou aqui. Então, na forma como eles escreveram, isso deixou a galera um pouco confusa. Beleza? Tranquilo? Tá aí, ó. 2 questõezinhas do Enem, que eu vou dizer para você que são fáceis. Não, não são fáceis. Cheio de pegadinha, cheio de informação, cheio de verificar se você sabe teoria. Por isso que a gente bate na tecla. Teoria, moçada. Teoria. Saiba a teoria. Estudar matemática não é só abrir o livro lá, não. É ler, é entender o que está sendo feito, por que que aquilo pode ser feito. Depois que você entendeu isso bem, aí, ó, aí é só aplicar. Beleza, Luquinha? Bora! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, que dinâmica, tem muita coisa louca pra gente fazer. Daqui a pouco eu volto. Aquele beijo no coração. Acho que a nossa conexão voltou bombando. 100%. Vamos que vamos fazer agora uma questão de Arquimedes, rapaz. Esse é o cara lá do Rei Heron. Arquimedes, vamos que vamos. Muito boa a explicação da combinatória. Luizão manja do saco das coisas. E cai muito, né? E todo mundo tem dificuldade. Então é legal você pegar uma ciência, nada mais com quem entende muito da matéria. E fazer exercício. Exercício, pelo amor de Deus. Edu, canetinha, tá por aí? Ô, rapaz! Sem canetinha não tem tinta. Vamos lá. Vamos que vamos. Então vamos lá, a terceira questão, galera. Vamos na ordem, porque não tem problema de sequência na lista. A gente faz tudo na ordem, tá? Então vamos lá. A terceira questão, ó, uma questão bem legal, cara, que fala sobre uma invenção, né? Ele fala assim, ó. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta, ou polia móvel, né, que a gente chama, uma associação de polias, né, ela é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis que podem se movimentar a uma polia fixa, que está presa. A figura exemplifica o arranjo possível para esse aparato. Vou fazer aqui a figura? Vamos lá. Vou desenhar aqui o esquema da polia. Inclusive, esse esquema de polias é muito usado na engenharia civil. Ele é muito usado, por exemplo, por mecânicos, né, para poder levantar motores pesados. Eles utilizam o esquema de polias móveis, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o aparato. Então, tem aqui, né, tipo a parede, né? Certo? Aqui eu tenho a polia fixa, ela está fixa na parede. Fixa. Ok? Muito bem, ela é ligada aqui, então, a uma polia móvel. Pode se movimentar. Essa polia móvel ligada aqui na parede também. E no centro da polia móvel tem outra polia. Né? Outra polia aqui, também móvel. Certo? E essa polia móvel também é ligada à parede. E aqui eu ligo um peso, né? Do qual eu quero puxar esse peso. Então a ideia é a seguinte, né? Vou fazer uma força F aqui, ó. Essa polia fixa, aqui é uma corda, né? Uma corda. Então, ó, eu faço uma força para a direita aqui, certo? Da polia fixa, presa na parede diretamente, ó. E aí esse sistema todo vem para cá. E esse peso aqui, ele está sobre o solo, né? Vai ser arrastado aqui sobre o solo. Então esse é o aparato que eles imaginaram aí, segundo o Arquimedes. Beleza, galera? Vamos lá. Ele fala assim, ó. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão, né,
um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Então ele usou esse esquema, né, um esquema parecido com esse, para poder movimentar um navio repleto de pessoas, certo? É impossível, né, mesmo tendo bastante homens, é impossível você mover isso puxando uma corda. Então ele usou um sistema de polias para poder reduzir a força. Essa é a ideia. Bom, eu suponha que a massa do navio, né, fosse de 3.000 quilos. Então, a massa do navio, 3.000 quilogramas. E o coeficiente de atrito estático, a gente usa o coeficiente, para quem não lembra aí, na aula dinâmica, o coeficiente é o μ, tá? Então, μ, coeficiente de atrito estático. Lembra lá. Se não lembra, dá uma relembrada lá. Mas é 0,8. Os coeficientes de atrito, galera, na verdade, eles relacionam, né, a superfície onde está o corpo, né? Então, aqui esse bloco está numa superfície rugosa, né? Tem atrito. Então, esse coeficiente, ele mede essa rugosidade da superfície e, portanto, ele mede o atrito, tá? No caso, ele é estático, por quê? Porque é um atrito relacionado com você começar a deslocar o corpo. Ele está parado lá. Tá? Quando ele já está em movimento, aí o coeficiente é o dinâmico. Esse aqui é o estático. Fechou? Beleza. Bom, então ele fala que é 0,8 que a Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F. Tá? Beleza. Paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newton. A força que ele puxou o navio foi uma força de 400 newtons. Considere os fios e polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, vamos ver, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Que seria aqui, né? A superfície da praia seria aqui, ali, tá? E a pergunta é a seguinte, né? O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes, então ele tem o número de polias que ele tem que usar para que ele consiga movimentar esse bloco que está representando o navio. Certo? Você não vai olhar o desenho e falar para mim, pô, são duas, né, senhor? Porque tem duas. Ele nem tem na opção, ó. E aqui nós temos uma polia fixa, que está presa diretamente na parede, e temos duas polias móveis, que essas sim, elas vão se movimentar quando o cara puxar aqui pela força F. Então elas vão vir para cá, né? Você vai puxar a corda, elas vão andar para a esquerda, e consequentemente elas vão puxar esse bloco. Tá? Mas a pergunta é, quantas polias móveis ele precisou para poder mover esse bloco? Uma questão um pouco difícil, mas a gente vai resolver ela. Olha só, vamos lá. Bom, quando você trabalha com polias móveis, existe uma coisa chamada vantagem mecânica. Tá? Então, você tem aqui, ó, vamos lá pegar as forças que atuam nas polias. Você tem aqui, nesse bloco, por exemplo, a gente tem a força de tração no fio, né, que está atuando aqui para a esquerda, que eu vou puxar esse bloco com esse fio que traciona, certo? Então, existe uma relação entre a tração e essa força F. Ou seja, essa força F ela não vai ser igual à tração. Por quê? Porque o sistema de polias móveis vai reduzir a força que eu preciso puxar aqui esse bloco. E mais? O que a gente tem mais nesse álcool de força nesse bloco? A gente tem o peso, esse bloco, para baixo, e tem a normal para cima. Ou seja, o que é normal? A normal é a reação do plano sobre o bloco. O bloco empurra o plano para baixo e o plano empurra o bloco para cima. Então, a normal, na verdade, é a reação do plano sobre o bloco. E, além disso, a gente tem a chamada força de atrito estático máxima. É a força máxima que vai exercer aqui para impedir que o bloco entre em movimento. Certo? E aí, né, o que eu sei aqui? Skywalker, normal é igual a peso? É, porque as forças são verticais em sentidos contrários. Eu não vou usar aqui, né, o equilíbrio na vertical, eu vou usar na horizontal. Ou seja, como é que eu acho a força de atrito estático máxima? Vamos lembrar? Da dinâmica, você pega o coeficiente de atrito estático e faz vezes a normal. Então, isso é interessante ser lembrado. Sempre aparece em prova a força de atrito estático máximo. Bom, ou seja, a força que eu vou ter que fazer para vencer o atrito estático e começar a colocar esse bloco em movimento. Beleza, galera? Então é o seguinte. Mas, professor, como é que eu vou achar a normal?
Pô, normal é igual ao peso. Então, vamos achar essa força de atrito primeiro. A força de atrito estático máxima, quem que vai ser essa força? Vai ser o μe. Quem que é o μe? O μe é 0,8. Beleza. Quem que é o peso? Bom, o peso é a massa vezes gravidade. Ok, a massa 3.000. Gravidade é 10, então a normal é igual ao peso. Consequentemente, a normal vai ser 3.000 vezes 10, que dá 30.000. Certo? Com 0 para a esquerda cancela 0 para a direita, então ficou 3.000 vezes 8. A força de atrito estático máxima vai ser 24,000. Então, para eu poder colocar aquele bloco em movimento, tem que vencer a força de 24 mil newtons. Imagina só, hein? Certo? 24 mil newtons. Certo? Arquimedes fez isso. Um gênio, né, bro? Gênio. E aí ele pergunta quantos polias móveis eu tenho que colocar aqui para poder conseguir vencer essa força. E a força que ele fez foi 400 newtons. Olha, o cara fez um sistema de polias, no qual ele conseguiu mover um navio cheio de homens, certo? Um navio gigante, com 24 mil newtons de atrito, com 3.000 quilos de peso, de massa, certo? Fazendo uma força de 400 newtons, que equivale a mais ou menos 40 quilos. Fantástico, né? Você pode até não gostar de fazer conta em física, mas a física é fantástica. Se você entender, cara, é muito legal. Tá bom? Muito legal mesmo. Bom, e aí tem uma coisa chamada, nessa parte, vantagem mecânica. As polias móveis, elas oferecem também a vantagem mecânica. O que é vantagem mecânica? A vantagem, ela relaciona o quanto de esforço eu não estou fazendo pelo que eu deveria fazer. Ou seja, é uma ajuda. Então, o que ela me dá de vantagem eu associar essas polias móveis, Steve? Né, Carol? Vamos lá. Então, a vantagem mecânica, ela na verdade é o quê? É a força que você deveria fazer sobre a força que você fez. Né? Então, você vê que a vantagem mecânica, ela é 24.000 sobre 400. Olha a vantagem que você teve aí. Você vai cortar 0, 0, 0, 0. 24 por 4 é 6. 6 com 0 é 60. Então, a vantagem mecânica que você teve é 60. Só que isso daqui, cara, é exponencial, é matemática. Na verdade, se você pegar a vantagem mecânica, gênio, né? Vamos pagar o desenho, tá, galera? Pra você ver o Enem, Edu, tudo isso você saber. Então, ó, o que é a vantagem mecânica? Ele relaciona exponencialmente o número de polias móveis. Então, a vantagem mecânica é 2 elevado a x. E esse x aqui, ó, o expoente, é o número de polias móveis que ele está usando. Eu quero, para poder mover aquele bloco, uma vantagem mecânica maior que 60. Porque ele pediu um número mínimo de polias. Por exemplo, se eu ponho uma polia móvel, isso é igual a 1. Vou ter 2 na primeira, que dá 2. Eu ponho 2 polias móveis, vou ter uma vantagem 4. Eu ponho 3 polias móveis, a minha vantagem 8. Eu tenho 4 polias móveis, 6. 5, 2 na quinta, 32. 6, 2 à sexta, 64. Ou seja, qual o número de polias móveis para ele conseguir mover aquele navio com essa força que ele usou? 6 polias móveis. Porque a vantagem mecânica, no mínimo, tem que ser maior. Se ela for maior que 60, ele consegue mover. Tá? Esse navio. Se ele usar 7, melhor ainda. Se ele usar 8, menos esforço ele faz. Tá, galera? Uma questão do Enem que existe que você trabalha atrito, equilíbrio, saber que polia móvel diminui a força, certo? Então, calcular a vantagem mecânica, que é a força original pela força que você fez. E saber que a vantagem mecânica é um sistema de polias móveis que obedece à matemática exponencial. Ou seja, cada hora que você coloca uma polia móvel, a força divide em 2. Outra polia móvel, 2 de novo. Aí você pega 1, dá 2. 2 dá 4.
4 dá 8. Assim vai dividindo. Por isso que a polimorfa funciona. É impressionante, né? Sacada fantástica, né? Muito legal isso aqui. Beleza, galera? Fizemos a terceira. Edu quer vir? Mais uma? Mais uma. Agora vamos mudar de área. Vamos da Terra para o espaço. Agora é gravitação, rapaz. Gravitação. Galera aí, ó. Que não. Teve aluno meu aí, ó. Falou, gravitação é interessante. Falou para mim. Ah, não é? Vai cair na sua prova. Caiu no Enem. Caiu no Enem. E vai cair na sua prova, você vai ver. Tá? E outra coisa, Edu, a galera não gosta. Questão literal. Parece. Aí, muita letra. Galera, quando você não está querendo fazer aquilo, alguém vai querer fazer. Não é? Então tem que saber fazer uma resposta literal, porque vai envolver letra. Né? Quando a gente faz física lá, a gente trabalha com letra, não tem nem número. É só letraiada. A resposta da massa é xy t ao quadrado. Por quê? Porque você consegue enxergar coisas com as letras. Né? Matemática é fenomenal. A matemática aplicada com letras. Né? Você vê isso em polinômio, por exemplo. Né? Você usa lá. Então é importante o aluno, galera, ter várias habilidades. Tá? Nunca repulse um conhecimento. Sempre valorize o conhecimento, porque você vai precisar dele. Você vai precisar mais dele do que ele de você. Você pode ter certeza. Tem que pensar nisso, cara. Porque tem gente lá que está estudando. Então seja esse que está estudando, que está levando a sério. Sacou? Vamos fazer a questão 4. Não é sermão, não. Aqui, vamos que vamos. Pode pagar, hein? Pagar. Vamos que vamos. Como é que tá a conexão? Chique. Agora tá bombando, hein, galera? Logo, logo mais aulas aí, novidades, cursos novos aí. Só coisa top, mesmo você passar em tudo que você fizer. Em tudo. Ano que vem, nós vamos ter o curso para o pessoal militar. Ano que vem, galera militar aí, ó, fazer o curso. Mesma chupeta para vocês, é uma felezão mesmo, só o que cai. Conteúdo tudo enxuto, pra você aprender legal isso daí, ó. Exercício, listas de bônus resolvidas, provas anteriores resolvidas. Você vai, ó, show de bola, vai passar direto. Não vai nem precisar fazer outra coisa, tá? Nem pagar caro, não. Pagar um curso legal, justo e de qualidade. Olha a questão 4. Vamos fazer a questão 4. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, que é o tesão, bem como o raio médio da sua órbita, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Então você tem aqui o centro da galáxia, tá? Que é como se fosse o nosso Sol, né? A Terra gira em torno do Sol, aqui temos o centro da Via Láctea e tem um objeto que está aqui, né, orbitando, né, no centro da galáxia, tá? Esse objeto está aqui, ó. Beleza? E ele fala que a trajetória que ele faz, ela é muito próxima de um MCU, um movimento circular uniforme. Né? Por que ele chama-se uniforme? Porque a velocidade escalar, o valor dela, o valor, tá? Não é um vetor, o valor é constante. Então, se o objeto está aqui em cima, ela está para cá, por exemplo. Se ele está aqui, à esquerda, para baixo, a velocidade. Se ele está aqui embaixo, velocidade, por exemplo, para a direita. Se está aqui na direita, velocidade para cima. Certo? Outra coisa interessante. Tem que lembrar, galera, que no MCU existe o que? A força centrípeta. A força que aponta para o centro da trajetória. Força centrípeta. Tem que lembrar isso. Aí existe uma força lá. Mesmo tendo V constante, a força centrípeta. É a força que mantém ele, ó, circulando aqui na trajetória. Se você pensar bem, se você olhar de fora, por que esse objeto está circulando ao redor dessa massa maior? Porque existe uma força prendendo ele para o centro. E como essa força ela aponta para o centro, ela é chamada centrípeta. Na tua que tem esse nome. Tá certo? Vamos continuar lá. Muito bem. Bom, ele fala assim, ó, nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce
sobre o objeto. Então, existe uma força gravitacional. Então, vamos supor que aqui eu tenho a massa do centro da galáxia, né? Mzão. E a massa do objeto, vou chamar de Mzinho. Então, existe uma força gravitacional entre os dois, que é a própria força centrípeta. Então, para quem não lembra a força G, que é a força gravitacional de Newton, né? A força é Gzão, Mzão, Mzinho, sobre a distância entre os dois elevado ao quadrado. A distância aqui, no caso, vai ser o raio da trajetória. Então, vai ficar R ao quadrado. Então, existe uma força gravitacional entre esses dois corpos que mantém um atraindo o outro, assim como a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra, e isso mantém o sistema solar todo em harmonia, né? Existem forças de atração entre todos os astros que estão no universo, beleza? Quanto mais próximo, maior a força, obviamente, tá? Bom, o que mais que ele falou lá? Skywalker, vamos voltar lá, vamos voltar. Bom, a partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional G, né? A massa do buraco negro é. Ele quer saber quanto que vale a massa do buraco negro, ou seja, Mzão. Aqui o buraco negro aqui, né? Com massa ainda. Certo? E agora, Skywalker, como é que eu vou fazer isso? E outra coisa, se você olhar a resposta, né? Ele quer a massa do buraco negro, ela está em função de quem? Do R, que é o raio médio da órbita, do G, que é a constante universal da gravitação, que vale 6,7 10 a menos 11, e do período de rotação, né, desse objeto ao redor do buraco negro. Período, galera, é o tempo de uma volta completa. O período, bom? No caso aqui de translação, aqui, ó, ele dá a volta em torno do buraco negro. Então, período de translação. Período de rotação. Tempo de uma volta em torno do próprio eixo. Bom? E agora, a força G também é uma força que está entre os corpos, né? Ela aponta em direção aos corpos, ó. Ou seja, o centro da galáxia, que seria o buraco negro, puxa o objeto para ela e o objeto puxa o buraco negro para ele, né? Então, a força de ação e reação, ó. Aí você pergunta para você, por que o buraco negro atrai o objeto e não ao contrário? Por que o Sol atrai a Terra e não a Terra atrai o Sol? Por que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra? É uma boa pergunta, né? Porque embora as forças sejam as mesmas, a massa não é. Quem tem maior massa vai ficar, né? Vai ficar parado em relação a quem não tem. Então a Terra vai girar em torno do Sol, a Lua vai girar em torno da Terra, porque a força é a mesma, mas a consequência da força, que é a aceleração, não é a mesma. Certo? Então vai continuar assim. Beleza. Então o que eu posso falar? A força G aponta para o centro. Então a força G, como ela aponta para o centro, ela é chamada força centrípeta. A força centrípeta, ela pode ser várias forças. Uma força fictícia. É a força que você olha para a trajetória e vê um objeto preso na trajetória porque existe uma força prendendo ele, puxando ele para o centro. E essa força, de acordo com a situação que você está encarando, sei lá, uma corda, uma pedra na corda, né, um carro na estrada, um satélite em torno de um outro corpo, ela vai assumir diferentes forças. Nesse caso, como vai ser a força da gravidade, por quê? Porque ela tem um objeto que está circulando, né, em MCU aqui, o buraco negro. Então, essa força G vai ser a força centrípeta. E agora ferrou, né? Esqueci a força centrípeta, né? Força centrípeta mv ao quadrado sobre R. Tem que lembrar a força centrípeta, tem que lembrar a fórmula. Tá vendo aqui, ó? Já vai ajudar a gente, ó. Pode cortar Mzinho com Mzinho. Certo? Pode cortar esse R com esse R aqui, ó. Usa aqui para cortar. Fechou? Beleza. Você não faz aparecer esse bendito período aqui, cara. Ferrou, né? Não. Aqui, ó. Ficou GMzão sobre R. Igual a V ao quadrado. Aí, meu amigo, seguinte, como é que você acha a velocidade aqui desse corpo? Que velocidade? Para lá do cinemático, a velocidade é ΔS sobre ΔT. É isso? Pega uma volta completa.
uma volta. Ele vai me ajudar nessa. Quando o objeto completar uma volta completa aqui, quanto que ele andou? Complemento da experiência. Os irmãozinhos lá, os irmãos francês que o Edu falar. Cachupiri, 2PR, velho. A matemática de novo aí, ó. Então, 2PR, ó. 2PR. Como é que chama o tempo de a volta completa? Período. Aqui é 2PR sobre período. Olha só, hein? Essa eu não sabia, hein? Então ficou assim, ó. GM sobre R igual a V ao quadrado. Ou seja, 2πRT elevado ao quadrado. Fechou? Agora acabou o exercício. Ó. Agora você vai resolver aqui, vai isolar essa massa e acabou a sua resposta. Né? Então ficou o quê? Vou pegar esse R, vou subir e esse G eu vou descer. Edu, é impressionante a dificuldade de alguns alunos em fazer isso daqui, não é? O cara faz um monte de rolo, inverte, gente, tá multiplicando, passa dividindo, tá dividindo, passa multiplicando, filho, não tem erro, certo? Então ficou N igual, subiu R, beleza. Aqui ficou 2 ao quadrado, π ao quadrado, i quadrado, r ao quadrado, e quadrado. Esse R vai subir também, fica vezes R, certo? Aí já coloquei. Beleza. Então ficou tesão quadrado. Isso. Acabou, Edu. 4π quadrado. É o cubo, né? Ó, potência, mesma base, ó. Mantém-se a base, vamos expoentes, né? Sempre você usa isso. R ao cubo sobre o período. Certo? Então essa vai ser a massa do buraco negro. Né? Na resposta nossa aí, a gente vai ter a letra, aqui letra A, né? 4π ao quadrado, R ao cubo, faltou o Gzinho aqui embaixo, eu desci, né? Faltou o Gzão aqui, aliás. GT quadrado. Perfeito, galera. Então, uma questão literal, você tem que lembrar que velocidade linear ou escalar, comprimento por tempo, no caso, é uma volta completa, 2πr por período, certo? Tem que lembrar que a força é 80%. Tem que lembrar a fórmula de força, você vai sempre usar isso. Ela vai estar envolvida em várias situações físicas, gravitação, eletromagnetismo. Daqui a pouco, eletromagnetismo. Você vai ver só, professor, caramba, usa em vários lugares. Usa, cara. A gente fala para vocês estudarem essas coisas. Deu por quê, cara? Alguém vai estar estudando isso. Então, que seja você. Agora o grande Edu vai vir aqui fazer para você mais 2 dias combinatórias. Falei para você, a live é pesada hoje. Quem está aí é guerreiro. Quem está aí, dá valor. Tá bom? Obrigadão mesmo pela presença. Como a gente sempre fala, né? Você saber teoria é a chave do sucesso. Com certeza. A questão dessa, por exemplo, além de ela fazer toda essa alusão à interpretação, se não sabe teoria, você não sabe. Não sabe. E aí vem, você sabe teoria, sabe interpretar, mas não sabe fazer uma álgebra, né? Que a gente sempre fala, tomar cuidado com isso aqui, né? Passa, não passa, divide, não divide, multiplica, Sim. não, é sempre operação ao contrário. Então, tá multiplicando, como Deus falou, passa dividindo, né? É uma operação contrária. E aí, é muito tranquilo, né? Mas a gente percebe que às vezes, por não fazer, por ter preguiça, por sempre falar assim, é fração, não sei o quê. É letra, muita letra. Mas se eu errar uma questão dessa, Edu, se eu errar uma questão dessa lá no Enem, é ruim? É ruim. Vai complicar minha vida? Não, porque muita gente não vai. Mas agora vem o diferencial. Se você acerta uma questão dessa, você acertou, né, as fáceis. Se você pegar a certa difícil, você põe na escala. Entendeu? Porque ninguém vai acertar. O seu concorrente não vai fazer isso, porque ele não estuda. Tem que ser o diferencial. Vamos lá, Edu. Você me ajudar. Acabou. Olha só, gente, eu queria que vocês aí pegassem 2 questõezinhas bacaninha, a 2 e a 3, né? Já vamos dar uma lida nela, porque ela é interessante. Ela pode ser fácil ou não, depende de como você enxerga isso, mas vamos lá. A questão número 2 fala assim, ó, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir-se o itinerário que ela ia ter na viagem, consultou um site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado.
Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. E as únicas poltronas disponíveis estão mostradas no caso aí, em branco. Esse tipo de questão aqui também é muito comum pegar e trocar para cinema, trocar para um estádio. Tudo que tem marcação de poltrona pode ser utilizado, tá? Observe que tem um barco aí, né? No caso, não é um barco, é um avião, né? Com as poltronas, todas elas com X e um monte de branquinho. A pergunta é, qual o número de formas distintas que você pode acomodar essa família no voo? Simples assim. Aí você fala, bom, quantas pessoas eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar 7. Quantas vagas eu tenho? Então, se você contar aí os branquinhos, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 espaços. Percebe que aqui nós vamos cair naquela situação, né? Primeiro, questão número 2, nós temos o número de pessoas aí, então vamos chamar aqui de pessoas, 7. E nós temos vagas, 9. Tá? Primeiro, quem é o meu N e quem é o meu P? Tá? Muita gente acaba errando achando que, por falar em pessoas é o total que eu vou colocar, então ele é o meu N. Não, sempre o N tem que ser maior ou igual a P. Ou seja, a quantidade que eu vou ter de preenchimento tem que ser maior ou igual àquilo que vai preencher. E aí eu pergunto, eu vou colocar essas pessoas, tá? De que maneira? Percebe que eu vou fazer só uma colocação simples aqui. Você tem o voo, né? Você tem o lado direito e o lado esquerdo. Janela, meio. Tem diferença você colocar uma pessoa número 1 na janela direita ou colocar a pessoa número 1 no meio ou colocar a pessoa número 1 na janela esquerda? Tem. A posição ela é importante, ela tem uma certa relação de ordem. Quem senta aqui e quem senta aqui está em lugar diferente. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está trabalhando uma postura de eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 7, né? Aqui. E desses 7, eu tenho que colocar essas possibilidades. Ou seja, eu vou escolher 9, depois escolher 8, depois 7, depois 3, depois 5, depois 4, depois 3, e assim por diante. Percebe que eu estou fazendo aqui? É um arranjo. É um arranjo onde dessas 9 pessoas eu vou escolher, desses 9 lugares, eu vou escolher, vou colocar os 7 pessoas aí. Isso aqui, na verdade, é aquela formulinha, ó, n fatorial, n menos p fatorial. Porque o problema, ele não quer resultado, ele está pedindo aí uma relação. E aí, olha só que interessante. Para que a gente possa resolver essa questão, lá no item A, nós temos essa resposta. Edu, o item B me deixaria confuso. Porque percebe que o item B, ele coloca como se fosse a relação de um arranjo, mas trabalhando com uma combinação. Combinação de 9 pegando 7 seria 9 fatorial, dividido por 9 menos 7 fatorial, vezes o tal do 7 fatorial. Que é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, que escrever, ó, 9 fatorial, 2 fatorial, 7 fatorial. Se você olhar para a letra B, que está com essa informação, qual é a diferença da letra A e o que define que a letra A é a correta? É exatamente isso. Pensa, você vai escolher a poltrona, escolher sentar aqui, ou no meio, ó, só aqui, ó. Dá diferença? Dá. Já imaginou quando você ia viajar lá com o seu pai lá e o seu irmão? A briga que dá, tem 3 lugares atrás. Quem quer sentar atrás do pai? Porque o pai vai com a janela aberta. Quem quer sentar da mãe? Que a mãe fecha a janela. Tem uma briga, porque eu gosto de calor, eu tenho calor, quero vento, que é atrás do pai. E na janela. Quem vai ficar no meio? Aquele que fica socado. Então, essa importância da ordem, ela é relevante, é um arranjo. Tá? Então, a ordem importa? Então é um arranjo. Pronto, está resolvido. Beleza? É uma questão simples? Sim, questão simples. Interpretação de texto total. Beleza? Aí, eu quero fazer a terceira aqui, para dar um tempinho maior para o Lucas ali. Para ele fazer, que a dele está mais pesada que a minha. Hoje eu estou mais leve aqui. Então, eu vou colocar aqui uma questão muito interessante, que é o tal do princípio da caça dos pombos, que a gente sempre fala e o povo não acredita. Tá? Antes da gente ler uma questão, eu quero que você pense assim: você é o cara mais azarado do mundo. Beleza? O cara mais azarado do mundo. O que é o tal do princípio da casa dos pombos? Nós temos casinha e nós temos pombo.
Então, se eu tenho uma quantidade de casinha igual à casa dos pombos, beleza, pombo entra, casa, tudo fechadinho. Se eu tenho uma quantidade de pombos maior, significa que para que esse pombo a mais, eu tenho que enfiar dentro de uma casinha. Então, uma pergunta muito tranquila. Quantas pessoas eu tenho que escolher? Imagina que você está no barzinho lá e você quer ganhar uma rodada grátis ali, né, de uma Coca-Cola. Aí você fala assim, ó, quantas pessoas eu devo escolher aleatoriamente aqui no bar para que eu tenha certeza, ó, certeza, que 2 pessoas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Você fala assim, 2, escolhi 2, ganhei, porque você é o cara mais sortudo do mundo, então vai jogar na média. Mas você não é, você é o cara mais azarado do mundo. Aí vem a questão do princípio da casa dos pombos. Ó, dias da semana são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, perfeito? Tá. Como você é o cara mais azarado do mundo, você vai escolher uma pessoa que faz aniversário na segunda. O próximo, na terça, porque você é azarado, cara. O próximo, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Enfim. Quantas pessoas eu escolhi até aqui? Eu já escolhi 7 pessoas, ok? Percebe que agora, a próxima pessoa, né, o próximo pombo, ele tem que ser enquadrado em algum lugar. Quando eu pegar mais uma pessoa no bar escolhida aleatoriamente, essa pessoa vai enquadrar em qualquer lugar aqui, ó. E aí, não importa onde ele vai enquadrar, eu ganhei. Se eu escolher 8 pessoas, eu ganhei. Como assim, Edu? Pode fazer o teste. 8 pessoas eu ganhei. Porque todas preenchem, eu sou azarado. O próximo pergunta é, quantas pessoas eu preciso escolher para ter certeza que 2 fazem aniversário no mesmo dia da semana? Foi essa a pergunta. Então, 2 enquadrou, ganhei. Certo? Ah, eu quero fazer 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Opa, eu penso, quantos meses tem o ano? 12. Então, eu fecho uma fileira, 12. Fecho uma segunda fileira, ou seja, entrando 2 pessoas, 24. A próxima, o 25, pronto, é a terceira, ganhei. Beleza? Com base nisso, agora, esse exercício faz um raciocínio um pouquinho contrário. Olha só, o diretor de uma escola convidou 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens numa casa e tenha 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa. É o famoso detetive lá, só que aqui ele escondeu o objeto. Lá ele, né, tem uma morte lá. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez que o aluno é sorteado, ele dá a resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, não tem resposta igual, tá? E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. A pergunta vem: se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará. Por quê? Olha só as alternativas. Ele coloca: porque tem 10 alunos a mais que as respostas possíveis, distintas, porque tem 20 alunos a mais, 119 alunos a mais, 260 alunos a mais e 270 alunos a mais. Aí você fala, Edu, como é que eu vou responder nessa questão? Primeira pergunta é, quantos alunos eu tenho? Eu tenho 280 alunos e todo mundo vai responder. Beleza? Que é a nossa questão número 3. Aí você fala, bom, quantas possibilidades eu tenho? Como eu tenho aí, ó, a quantidade de 5 objetos, eu tenho 6 personagens e eu tenho 9 cômodos, casa, quantas possibilidades eu tenho? Nós sabemos, sempre converso com vocês, que por que as esposas, né, por que as nossas namoradas demoram demais para poder sair quando vai sair com a gente? Porque eles têm muita possibilidade para escolher. Percebe que aqui vai ser a regra do tracinho, ó. Eu vou escolher um objeto. E aí, o objeto tem 5 possibilidades. E eu vou escolher um personagem, que tem 6 possibilidades. E vou escolher um cômodo, que tem 9. Como eu usei a palavrinha e, eu vou usar o multiplica, ou vezes. Multiplicando isso aqui tudo, olha só, 9 vezes 6 dá 54 vezes 5. Edu, como é que a gente multiplica por 5 mesmo? Multiplicar por 5 é
põe um zero e divide por 2. Como assim? Porque é 10 quintos, né? 5 é 10 sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ó, coloca um zero e divide por 2. Metade é 270. Pronto. 270 respostas distintas. E aí agora eu te pergunto, se eu tenho 270 respostas distintas, ou seja, cada pessoa vai dar uma resposta, e eu tenho 280 alunos, qual que é a regra? Está sobrando 10. Isso significa que eu tenho certeza que vai ter uma resposta correta. Por quê? Porque eu tenho aí 10 pessoas a mais, então uma dessas 10, né, 270 respondeu, todo mundo é azarado, ninguém ganhou. Na sequência, como eu tenho 10 a mais, alguém vai acertar, porque eu tenho 10 possibilidades superiores do que aquelas possibilidades calculadas. E aí, a resposta aqui seria o item A, 10 alunos a mais que as respostas possíveis distintas. Beleza, moçada? É isso, tranquilo. Beleza? Luquinha, Manda ver, vem pra cá. Não, vem pra cá, eu já fiz duas. Hoje eu não vou não, hoje eu falei muito. Agora deixar você aqui. Vou fechar aqui com chave de ouro. Eu só vem dar tchau. Hoje eu tô dando uma roubada aqui. Eu vou fazer chave de ouro. Uma roubadinha aqui. Olha lá, galera, ficou até agora aí, show de bola. Temos lá 3 participantes. Tem uns guerreiros aqui, ó. Guerreiro aí, tem eu e mais 2. Esses são os que querem ganhar meio ponto na neve. Exatamente, quem tá aí, quem tá aí? Bota o nome aí pra ganhar meio Vou ponto. colocar aqui o nome. Bota o nome aí pra ganhar meio ponto. Vou no grupo aqui, Vamos ó. lá. Que tá ganhando meio ponto. Põe aí no grupo, põe no grupo do nosso grupo lá. Quem ganha meio ponto. Vamos lá. Beleza? Vou fazer, enquanto isso que tu faz, eu vou fazer a quinta lá. O espectronômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica que é lançado em uma região de campo magnético constante P, descrevendo a trajetória helicoidal. Helicoidal, galera, ó. Circular, espiral, ó, espiral, o raio diminui, ó, espiral, tá? Helicoidal é isso aqui, ó. A Giovana tá aqui, hein, Giovana? Ah, Giovanni, ó. Helicoidal é como se fosse helicóptero, ó, tá vendo? O raio não diminui, ó. O raio é o mesmo, mas existe o quê? Movimento de hélice, tá bom? Então isso que é helicoidal. Vamos lá, ele fala assim, diagrama, essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Então, vamos lá. N voltas do íon. Essa questão é uma questão difícil, né? Então, tem o tempo t, é o tempo de voo de n voltas do íon. Beleza? Muito bem. Logo, com base nos valores da carga, do campo magnético, que é o P, do número de voltas e do tempo de n voltas, pode-se determinar a massa do íon. Ele quer saber a massa do íon. Olha lá, ó. É o Mzinho, chama de Mzinho. Então a pergunta é: a massa do íon medida por esse dispositivo será, de novo, galera, uma questão literal, que tem letra, certo? Então olha só. Pô, Skywalker, é difícil, hein? Ó, tem um 3D aqui, né? Um eixo ortogonal 3D, né? Ó, aqui é Y, aqui é Z e aqui é X. Essa partícula, galera, ela tá fazendo um movimento helicoidal, ó. Ele mostra para você aí. Vai helicoidal, faz isso. E cola a mola, tá vendo? Pô, interessante isso, ó. Então, aí você tem lá um campo magnético que tá para cá. Um campo magnético P, certo? E aí, galera que tá vendo, percebendo comigo aí, ó, eles sabem que quando você tem uma partícula com carga Q diferente de zero, né? Dentro de um campo com velocidade, existe uma força magnética nessa partícula. Tá? No caso aqui na partícula, eu vou simbolizar aqui com uma velocidade V com Q. Certo? Beleza? Então ele quer saber para você, ó, ele quer saber de você, aliás, né? Qual que vai ser a massa desse íon em função dessas grandezas. Tá? E agora, como é que eu faço isso, hein? Olha só. Quando uma carga, eu vou fazer um pequeno resumo aqui para resolver isso. Quando uma carga
maior que zero ou menor que zero, ou seja, diferente de zero, ela dentro de uma região de campo magnético, existe sobre ela uma força magnética. E essa força magnética é QVP. Resumindo, né? QVB seno de θ, mas vamos simplificar que o θ aqui é 90 graus, seno de 90 graus é 1. Vamos simplificar. Força magnética é carga vezes velocidade vezes campo, certo? E nesse caso, esta partícula, ela faz o quê? Um movimento helicoidal. Galera, seguinte, o movimento helicoidal, ele é uma composição de dois movimentos, tá? Ou seja, o movimento helicoidal é uma composição do movimento MRU, com o movimento MCU. Então, você imagina, uma partícula está assim. Ela está fazendo aqui o MRU. Velocidade V, né? Ela faz o MRU. Está vendo aqui, para a direita. Num certo momento, ela começa a fazer o MCU, por quê? Porque ela sopra ação de uma força magnética. Então, ela faz assim, ó. Em vez da linha reta, ela vai fazer isso. Ela vai para a direita, mas ela faz também o quê? Circunferência. Por quê? Porque a partícula está sofrendo ação de uma força magnética. E essa força magnética é, na verdade, quem? A força centrípeta. Tá? Quando você estuda lá, física, isso, né? O θ é 90 graus. Que θ que é esse? Ele está aqui, ó. É QVB seno de θ. Então, quando o θ é 90 graus, essa partícula faz o MCU. Movimento circular uniforme. Quando o θ for 0 graus, essa partícula faz o MRU. Mas, quando o θ for entre 0 e 90, essa partícula faz um movimento helicoidal. Aí que está a grande sacada. Quando o θ for maior que 0 graus e menor que 90 graus, ela faz um movimento helicoidal. Só que é o seguinte, você não vai usar isso. Você vai usar só o MCU. Pessoal, no MCU ela está assim, a partícula. Vamos lá. Essa questão ela realmente é uma questão um pouco mais complicada, né? Porque ela envolve a dinâmica aplicada ao eletromagnetismo. Tá, galera? Então é o seguinte, ó. Vou pegar só o movimento MCU que ela faz. Ela está aqui, ó, fazendo isso. Tá? Ela faz um movimento circular uniforme. Vamos considerar aqui, a feito de cálculo, uma volta só, tá? Se você decorar o período, já ajuda, né? Mas se você não sabe o período em relação ao magnetismo, você vai ter que deduzir isso. Então, na verdade, a minha força magnética ela aponta sempre para o centro quando a partícula fizer um ângulo de 90 graus. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de campo magnético, nada disso de cara. Só vou deduzir o período, tá bom? Então é o seguinte. Como é que eu faço isso? A força magnética ela aponta para o centro da trajetória. Então a força magnética vai ser a força centrípeta. Eu vou lá, certo? Beleza. Vou substituir, vou igualar na verdade, né? Vou pegar assim, ó. Força magnética igual a força centrípeta. Força magnética, carga, velocidade, campo. Centrípeta, mv ao quadrado sobre r. No caso, o r seria o raio da... Beleza? Ok, Skywalker, o que eu posso fazer aí, nesse caso? Vamos cortar o V, ó. Um V contra um V. Certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Bom, cara, é o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar. Certo? Vamos pensar. Olha só. E vezes B, M, E, E. Você tem que lembrar o seguinte, que a velocidade linear, nós já vimos na questão anterior. O que ela era? Lembra? 2πr sobre tesão, né? Todo mundo agora já está manjando já ainda, né? Da força centrípeta e tal. Ó, 2πr sobre tesão. É isso? Maravilha, né? O que eu posso fazer aí? Ah, vamos cortar
cortar alguma coisa? Edu, dá pra cortar o quê, hein? Raio, né? Cortar raio. Cortou o raio, corta a árvore. Você corta o raio. Então pegou o quê? Q, P, certo? M, 2i sobre tesão. Vamos isolar o tesão? Pega o tesão, sobe, pega o QV, desce, tá? Então, de novo, operação matemática, né? Então, o período da partícula vai ser 2pm na quebrada, aqui, ó. Tá? Tadeu viu 2pm na quebrada. Período é 2π massa sobre carga vezes campo magnético. Cara, tá quase lá. Por que ele te pediu? Ele pediu a massa, partícula, certo? Em função de Tzinho. Tzinho é o tempo de n voltas. E o tesão é o tempo de uma volta. Ou seja, Tzinho é igual a tesão vezes. O tempo de n voltas é o tempo de uma volta vezes o número de voltas. Não é? Ah, agora beleza. Então, Tzinho é igual a 2pm na quebrada vezes mzão. Certo? E agora você faz o quê? Você vai isolar um mzinho, que é a massa do íon. Isso é usado por aparelho chamado espectrômetro de massa. Ele mede. Ele consegue distinguir partículas pela sua massa. E através do raio da trajetória. Tá? Na física a gente usa muito isso. Agora só isolar a massa, né? Dá pra errar aqui, hein? Ó, tem baixo vai para cima, ao contrário, o que tem em cima vai para baixo, ao contrário, né? Elas descem, esse carinha sobe, né? Então ficou massa, por quê? T, Q, P sobre 2, π, mzão. Certo, galera? Fechou aí, ó. Questão mais difícil da live. Isso aí. Massa do íon, TQV sobre 2pm. Tá? Aí, no caso, a resposta vai ser a letra... aqui, letra A, né? Letra A. Certo? É uma questão do Enem, cara, que não é uma questão simples. É uma questão que envolve se trabalhar algebricamente aí, ó. Tá? Olha lá, letra A. QBT, né? QBT sobre 2pm. Certo, galera? Edu, e aí? Fechou? Muito bom, né, cara? Bom mesmo. Você vê que aquele nome que caiu no Enem, que cai no Enem, galera, ela é muito o quê? Ela é muito aplicação da dinâmica. Sim. Você vai usar dinâmica em eletromagnetismo, eu usei na gravitação, eu usei na mecânica, olha quanta aplicação da dinâmica. Né? É teoria, né? É teoria. Teoria, tem saber força centrípeta, viu? Quem está online, né? 2 online, centrípeta, tem que saber centrípeta. mv quadrado sobre r. E o pessoal que vai assistir depois também tem que saber. Com certeza. Tá bom? Beleza, né, galera? É isso aí. Moçada, hoje a gente deu uma aí, ó. esticada, né? Mas eu A acho gente que avisou. é pesado, né? A próxima semana a gente vai definir, né? Eu vou fazer a parte de pilhas e eletrólise, galera, cai bastante em química no Enem, tá? Pilha sempre cai questão de pilha, tá? A gente faz umas questões de pilha aí. E eu vou trazer a parte de probabilidade. Show de bola. Que é utilizar aí o conceito da chance daquilo que eu quero que aconteça, né? Dentro da combinação com análise combinatória, ou seja, muitas vezes, se eu não sei a análise combinatória, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de encontrar lá o espaço amostral, ou até mesmo o evento que a gente quer calcular. Beleza? Obrigado, né? Obrigado mesmo aí, ó. Foi show de A bola. gente teve alguns probleminhas, mas a gente agradece muito a presença de vocês, né? Todas as lives, poder compartilhar, ajudar a gente, se inscrever no canal, né? Pra gente poder fazer mais vídeos para vocês, né? Com qualidade, com tempo, né? A gente tem trabalho também, mas a gente tem o prazer de fazer porque é legal. Que é corrido, né? O nosso dia é corrido, mas... a gente não, isso aqui a gente não faz para viver, então a gente está fazendo por prazer, né? Mas eu acho que é muito legal quando a gente tem aí essa mesma aquela viralização que você põe de um cara dançando, aí você também dá uma viralizada no vídeo do vídeo, pô, né? Parece ser muito legal. Né? Tá bom? Obrigado. Beleza, galera. Bisu do Ledu. E professor Lucas Skywalker com vocês no Enem. E que a força esteja sempre com você. Valeu.